Em uma noite vibrante no coração de São Paulo, o restaurante La Belle Époque pulsava com a animação de clientes bem vestidos, cada um mais elegante que o outro. O ambiente estava iluminado por lustres de cristal que refletiam a luz suave das velas acesas nas mesas, criando uma atmosfera de sofisticação e exclusividade. O som de risadas e conversa se misturava ao tilintar dos talheres, enquanto garçons se moviam com destreza entre as mesas, servindo pratos requintados e vinhos caros. Luana, uma jovem garçonete negra de cabelos cacheados e olhos expressivos, se destacava no meio daquele mar de luxo. Ela estava vestida com um uniforme impecável, mas sua beleza natural e seu sorriso gentil eram o que realmente chamava a atenção. Luana se esforçava para atender a todos com um profissionalismo admirável, mesmo quando as exigências dos clientes pareciam ser excessivas. Para ela, cada prato servido era um passo mais próximo de seu sonho de um dia ter seu próprio negócio. Ao longo das mesas, os olhares de admiração se misturavam com alguns que eram carregados de desdém. Mas Luana sempre escolhia ignorar a negatividade, focando em seu trabalho. Mais uma água com gás. Por favor, Luana, chamou uma cliente de meia-idade, que empurrava uma taça de vinho à sua frente. Luana acenou com a cabeça e se afastou rapidamente, enquanto seus pensamentos se perdiam em um futuro onde ela seria a dona de um restaurante, um espaço onde todos seriam tratados com dignidade, independentemente de sua aparência ou status social. O clima animado do restaurante, no entanto, estava prestes a mudar. A porta se abriu com um rangido. Em meio à luz da entrada, Ricardo, um milionário conhecido por sua arrogância e ostentação, fez sua aparição. Ele era um homem alto, com um terno perfeitamente ajustado e um sorriso que exibia mais orgulho do que simpatia. Seus amigos o seguiam, rindo das piadas que ele contava, enquanto ele gesticulava dramaticamente, como se cada palavra fosse uma performance destinada a impressionar. "Vocês não vão acreditar nos meus novos investimentos", exclamou Ricardo, com uma risada que ecoou pelo restaurante. "Acabei de adquirir uma pequena ilha no Caribe. Imaginem as festas que vou fazer lá." Seus amigos riram, mas havia um ar de condescendência em suas expressões, como se eles estivessem todos inseridos em uma elite que não permitia espaço para os inferiores. Os olhos de Ricardo, então, pousaram em Luana, que estava retornando com uma bandeja cheia de pratos. Ele franziu o nariz, como se sentisse o cheiro de algo desagradável. "Olhem só", disse, apontando para Luana. "Agora temos um espetáculo à parte. Uma garçonete que parece ter saído de um filme de baixo orçamento." A risada dos amigos de Ricardo ecoou, e Luana sentiu seu coração afundar. Ela sabia que não era a primeira vez que ouvia comentários desumanizadores, mas cada palavra parecia cortar mais fundo do que a anterior. "Ricardo, não seja rude." Um dos amigos tentou intervir, mas a tentativa foi em vão. O milionário estava em sua zona de conforto, onde se sentia superior e invulnerável. "Rude. Eu só estou sendo sincero. Se você quer respeito, deve se vestir e se comportar de acordo", disparou, olhando para Luana com um desprezo evidente. O clima no restaurante começou a mudar. Os sussurros de desaprovação se espalhavam, mas o olhar de Ricardo estava fixo em Luana, que tentava manter a compostura. Ela respirou fundo, lembrando-se de suas aspirações e do que realmente importava. "Desculpe, senhor. Posso ajudar com mais alguma coisa?", perguntou Luana, seu sorriso ainda presente, embora um pouco forçado. Mas a provocação de Ricardo não havia terminado. Durante o seu serviço, Luana, distraída ao atender uma mesa próxima, esbarrou na mesa de Ricardo e derrubou uma bebida sobre seu terno caro. O líquido escorreu pela roupa, e o restaurante inteiro pareceu prender a respiração, esperando pela reação do milionário. A fúria de Ricardo foi instantânea.
Ele se levantou, fazendo barulho com a cadeira ao se arrastar para trás. Você é uma incompetente, gritou, sua voz ressoando pelo restaurante. Como você se atreve a trabalhar aqui? Deveria estar em casa, praticando alguma habilidade útil. O tom de sua voz era cortante, e os rostos ao redor se contorceram em choque. A tensão era palpável, e Luana paralisou, o coração acelerado e a um passo do colapso. Ricardo, por favor, isso é demais, um dos amigos dele sussurrou. Mas Luana sentiu o peso das palavras do milionário como se fossem pedras. Olhares de reprovação dos outros clientes se voltaram para ele. Mas ele parecia não se importar, alimentando-se de sua própria indignação. Você não tem o que é preciso para trabalhar aqui. Não deveria nem estar neste lugar, continuou Ricardo, ignorando o mal-estar que criava. O rosto de Luana queimava de vergonha, e lágrimas se formaram em seus olhos, mas ela se forçou a se manter firme. Desculpe, senhor. Foi um acidente, disse, a voz tremendo, mas o olhar determinado. Os murmúrios ao redor aumentaram, e algumas pessoas começaram a se levantar, indignadas com a cena. A atmosfera do restaurante mudou de um ambiente de celebração para um campo de batalha moral. O olhar de Luana se desviou para os rostos que a cercavam, esperando ver apoio, mas a reação de Ricardo parecia apenas alimentá-lo ainda mais. Aquela noite, em uma cidade tão grande e vibrante, Luana se viu exposta e vulnerável. A humilhação a atingiu como uma onda, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela começou a se agitar. Ela havia sido tratada como menos do que era. Apesar da dor, uma centelha de determinação começou a brilhar. O que Ricardo não sabia era que, por trás de sua arrogância, havia uma oportunidade de reflexão que poderia mudar não apenas a vida de Luana, mas também a dele. Enquanto o restaurante fervilhava de murmúrios e tensões, o futuro de ambos os personagens se desenhava, repleto de incertezas. A noite ainda não havia terminado, e as revelações estavam apenas começando. Luana se afastou da mesa de Ricardo, sentindo o peso da humilhação, ainda esmagando seu peito. As palavras cruéis dele ecoavam em sua mente como um eco, ensurdecedor. Incompetente, ele dissera, como se seu valor como ser humano estivesse atrelado a um erro acidental. O rosto dela queimava de vergonha, mas ela sabia que precisava se recompor. O restaurante ainda pulsava com o murmúrio das conversas e risos, mas para Luana, tudo parecia distante, como se ela estivesse observando a cena de fora. Caminhando entre as mesas, Luana respirou fundo, tentando reunir a força que sua mãe sempre lhe ensinara. Você é mais do que as palavras que os outros usam para te definir. Ela se lembrava. As sábias palavras de sua mãe reverberavam em sua mente, um mantra que a ajudaria a se erguer novamente. O que Ricardo não sabia era que ela havia crescido em um lar onde a dignidade e a luta contra a discriminação eram pilares fundamentais. Você pode ser qualquer coisa que desejar, sua mãe costumava dizer. Mas nunca deixe que ninguém te faça sentir menos do que você é. Enquanto Luana tentava voltar ao normal, servindo outras mesas e trocando sorrisos tímidos com os clientes, um homem de meia idade a observava. Ele estava sentado em uma mesa próxima, um elegante terno cinza que combinava com a sua postura imponente. Seu olhar era sério, mas também havia uma centelha de compaixão. Ele testemunhara a cena com Ricardo, e a indignação crescia dentro dele. Desculpe-me. Ele se levantou e caminhou em direção a Luana, que estava colocando pratos na mesa de outro cliente. Posso falar com você um momento? Ele tinha uma voz firme, mas gentil. Luana olhou para ele, surpresa. Claro, senhor. O que posso ajudar? Ela forçou um sorriso, tentando esconder a dor que ainda a consumia. Eu vi o que aconteceu. Aquela não foi uma maneira certa de tratar ninguém, especialmente uma jovem que está apenas tentando fazer o seu trabalho. O homem disse com sinceridade. Você não merece passar por isso. Obrigada, senhor, Luana murmurou, sentindo-se um pouco mais leve. Mas isso não é incomum. Infelizmente, muitos ainda pensam dessa forma. O homem franziu a testa, claramente incomodado. É a sua força que impressiona,
Ele continuou. Você está aqui, ainda de pé, apesar da crueldade dele. Isso é admirável. A jovem olhou nos olhos do homem e viu um brilho genuíno. Meu nome é Eduardo. E eu gostaria de fazer algo a respeito. Posso ajudar? Luana hesitou, surpresa com a oferta. Ajudar como? Ela estava cética. O mundo parecia tão injusto. E ela não sabia se acreditava que alguém realmente se importava. Não sei se você se importa, mas sou um investidor e tenho algumas conexões. Se você tiver um sonho, algo que sempre quis fazer, estou aqui para ouvir, Eduardo disse, com um olhar esperançoso. A vida é curta demais para não lutar pelos nossos sonhos. Ela respirou fundo. As palavras dele ressoavam em sua mente. Eu sempre sonhei em ter meu próprio negócio. Ela confessou, a ideia a enchendo de um misto de esperança e medo. Quero abrir uma confeitaria, algo que traga alegria às pessoas. Eduardo sorriu. Isso é maravilhoso. Eu adoraria ajudar você a tornar esse sonho uma realidade. Vamos conversar mais tarde. Luana assentiu, sentindo um calor se espalhar por seu corpo. Sim, claro. Eu adoraria. O momento de conexão a fez sentir-se um pouco mais forte, como se a luz começasse a brilhar novamente em sua vida. Enquanto isso, na mesa de Ricardo, a tensão no ar era palpável. Ele observava o homem conversando com Luana, e conforme o tempo passava, sua raiva só aumentava. Quem esse cara pensa que é? Ele murmurou para seus amigos, tentando ser o herói da noite, como se isso fosse aceitável. Um de seus amigos, um sujeito robusto com um sorriso sarcástico, riu. Deixe pra lá, Ricardo. É só uma garçonete. Você não precisa se preocupar com isso. Não é só uma garçonete. É uma incompetente que não consegue servir uma bebida sem derramar. Ricardo retrucou, sua voz alta o suficiente para que outros clientes o ouvissem. A indignação de Eduardo cresceu ao ouvir isso. Você não está em posição de criticar ninguém. Ele se aproximou da mesa de Ricardo, sua voz firme. Você não tem ideia do que é realmente ser competente ou digno. O que você fez com aquela jovem foi vergonhoso. Ricardo olhou para Eduardo com desprezo. E você quem é? Um defensor de causas perdidas. Se você não está satisfeito, pode sair do meu restaurante. Este restaurante não é seu. É um lugar onde todos deveriam ser tratados com respeito. Você acha que pode se comportar assim, só porque tem dinheiro? Eduardo desafiou, encarando Ricardo com um olhar firme. O ambiente ao redor começou a se agitar, os clientes sussurrando entre si, alguns concordando com Eduardo, outros apenas observando a cena. Ricardo se levantou, furioso. Você não sabe com quem está falando. Eu não preciso da aprovação de ninguém, muito menos de um desconhecido e de uma garçonete sem valor. E essa é a sua falha, Ricardo. Você se esqueceu de que o verdadeiro valor vem do respeito e da empatia. Dinheiro não define quem você é, Eduardo respondeu, sua voz ecoando pela sala. O clima pesado se tornou ainda mais tenso, com olhares de reprovação se voltando para Ricardo. Luana, observando a cena de longe, sentiu um misto de gratidão e alívio. A coragem de Eduardo a inspirou. Ela sabia que não estava sozinha e que existiam pessoas que viam o valor nas pequenas coisas, nas pessoas que, como ela, lutavam diariamente por um lugar ao sol. Eu não vou ficar aqui para ouvir isso, Ricardo disse, suas palavras saindo com raiva. Ele se virou para os amigos, buscando apoio, mas a tensão estava crescendo e muitos já não pareciam tão dispostos a defendê-lo. Talvez você devesse refletir sobre suas ações, Ricardo, um dos clientes disse, sua voz calma, mas firme. Ninguém merece ser tratado dessa forma, e muito menos uma jovem que está apenas fazendo seu trabalho. Exatamente, concordou outro. As atitudes que você toma têm consequências. E hoje, você está se isolando de todos nós. Ricardo, percebendo que a maré estava contra ele, sentiu uma onda de desespero. Ele nunca havia experimentado essa sensação antes, de estar encurralado, sem apoio. Isso é ridículo. Ele bradou, tentando manter a compostura. Vocês vão acreditar em um desconhecido, em uma garçonete em vez de mim. Eduardo olhou para ele, ainda calmo. Não se trata de acreditar em quem tem mais dinheiro ou influência.
Trata-se de reconhecer o valor humano, algo que você parece ter esquecido. Luana, observando tudo, sentiu que sua dignidade estava sendo restaurada, não por sua própria força, mas pela solidariedade de estranhos. O peso da humilhação começava a pesar menos, e um sorriso tímido se formou em seus lábios. Ela estava se levantando, não apenas como uma garçonete, mas como uma mulher que sabia seu valor. A noite se desdobrava, e enquanto as palavras de Eduardo ecoavam na mente de todos, Luana percebeu que aquela não era apenas uma noite de humilhação, mas uma noite que poderia mudar tudo. O ambiente estava mudando, e ela estava pronta para lutar por seus sonhos, sabendo que não estava sozinha nessa batalha. Luana saiu do salão do restaurante, ainda sentindo o peso da humilhação que sofrerá. O eco das palavras de Ricardo ressoava em sua mente, como um tambor inquieto, provocando uma tempestade de emoções. Ela se dirigiu ao banheiro, onde, ao abrir a porta, foi recebida pelo cheiro de sabonete e o brilho dos azulejos brancos, que refletiam a luz fluorescente. O espaço, embora pequeno, era um refúgio temporário. Ao se olhar no espelho, Luana viu mais do que a jovem garçonete que servirá a mesas naquela noite. Viu uma mulher forte, com sonhos e ambições que não poderiam ser apagados por um momento de crueldade. Neste momento de solidão, ela encontrou sua amiga Carla, que trabalhava como hostes no restaurante. Carla, ao perceber o estado de Luana, correu até ela. Luana, o que aconteceu? Você está bem? Perguntou, com a preocupação desenhada em seu rosto. Não, não estou, Luana respondeu, a voz trêmula. Aquele homem. Ele me tratou como se eu não valesse nada. Foi tão humilhante. Carla segurou a mão de Luana, olhando nos olhos dela com sinceridade. Escuta, isso não define quem você é. Você é uma guerreira. Lembre-se dos seus sonhos, do seu desejo de abrir seu próprio negócio. Não deixe que a arrogância de um homem te derrube. As palavras de Carla penetraram no coração de Luana. Ela respirou fundo, tentando absorver a força que sua amiga estava lhe oferecendo. Você está certa. Eu não posso deixar que isso me defina. Eu vou lutar pelos meus sonhos, não importa o que aconteça. Isso mesmo. Você é incrível, Luana. Não se esqueça disso, Carla disse, sorrindo. Agora, vamos em frente. Você tem um futuro brilhante pela frente. Com um novo foco, Luana saiu do banheiro decidida. A humilhação de Ricardo não a derrotaria. Ao contrário, tornaria sua determinação ainda mais forte. Enquanto isso, do lado de fora, Ricardo estava prestes a passar por uma experiência que também mudaria sua vida para sempre. Ele saiu do restaurante com um semblante fechado, os músculos do rosto tensos e o coração acelerado pela indignação. A raiva ainda queimava dentro dele, e ele mal notou as pessoas ao seu redor. Seus amigos, que o acompanhavam, tentaram acalmá-lo. Ricardo, você não pode se deixar levar assim. Ela é só uma garçonete. Não vale a pena ficar tão irritado, disse um deles, tentando minimizar a situação. Você não entendeu, Carlos. Não é sobre ela ser uma garçonete, é sobre como as pessoas se comportam. Ninguém respeita mais nada. Ricardo respondeu, sua voz alta e cheia de desdém. Ele não queria ouvir os conselhos dos amigos, pois estava preso em sua própria bolha de superioridade. Enquanto caminhava pela calçada, perdido em seus pensamentos, ele se deparou com uma figura familiar. Ana, sua amiga de infância, estava parada do outro lado da rua, com uma expressão de surpresa no rosto ao vê-lo. Ela se aproximou, acenando com a mão. Ricardo, quanto tempo? Como você está? Ana exclamou, tentando quebrar o gelo. Ele parou, mas não sentia vontade de socializar. O que você quer, Ana? Estou ocupado, disse, com desdém. Ana franziu a testa, preocupada com o tom de Ricardo. O que aconteceu? Você parecia tão diferente lá dentro. O que foi aquilo com a garçonete? Não é da sua conta, respondeu ele, virando o rosto para o lado,
tentando ignorá-la. A raiva ainda queimava dentro dele. E a última coisa que queria era discutir a cena embaraçosa que tinha protagonizado. Ricardo, você não pode tratar as pessoas assim. Ninguém merece ser humilhado dessa forma. Você sabe disso. Ana insistiu, tentando alcançar o amigo de uma maneira que pudesse fazê-lo refletir. Olha, Ana, você não entende. A vida é dura e as pessoas precisam entender isso. Se não conseguem fazer o seu trabalho direito, que esperam? Eu não tenho tempo para compaixão. Ele disparou, com a voz carregada de desprezo. Ana balançou a cabeça, triste com a transformação que via em Ricardo. Você se esqueceu do que realmente importa na vida. Dinheiro e poder não são tudo. Ricardo, você precisa olhar para além disso. Ele revirou os olhos, irritado. Você não sabe do que está falando. A vida é uma competição. E eu estou aqui para vencer. Se isso significa ser duro, então que assim seja. E com essas palavras, Ricardo se afastou, deixando Ana para trás, ainda mais preocupada. Ela observou seu amigo partir, sentindo uma mistura de tristeza e frustração. O menino que ela conhecia, cheio de sonhos e compaixão, parecia ter se perdido em algum lugar ao longo do caminho. Enquanto isso, Luana já estava de volta ao salão, respirando fundo e tentando se centrar. Ela se lembrou das palavras de sua mãe, que sempre a encorajaram a lutar contra a discriminação e a se valorizar. Você é mais do que o que os outros pensam de você. A voz da mãe ecoava em sua mente. Nunca deixe que ninguém te faça sentir menos. Com essa determinação, ela se dirigiu a uma mesa onde um grupo de clientes conversava animadamente. Boa noite. Como posso ajudá-los? Perguntou, tentando ignorar o que havia acontecido anteriormente. Um dos clientes, que tinha testemunhado a cena com Ricardo, sorriu e respondeu: Oi, Luana. Estamos prontos para fazer o pedido. E só para você saber, o que aquele homem fez foi inaceitável. Você fez um ótimo trabalho. Não deixe que isso te abale. O apoio que Luana sentiu fez seu coração aquecer. Obrigada. Isso significa muito para mim, ela disse, sorrindo. Vou garantir que sua experiência aqui seja maravilhosa. Enquanto o jantar prosseguia, Luana se dedicou a atender a todos com um sorriso genuíno, sua força interior renovada. E mesmo sem saber, a reviravolta em sua vida estava apenas começando. As sementes de mudança estavam sendo plantadas, tanto para ela quanto para Ricardo. O destino, como sempre, tinha um jeito curioso de unir as vidas das pessoas, e aquela noite em São Paulo revelaria mais do que apenas a arrogância de um homem. Ela mostraria a força de uma mulher que se recusava a ser definida por preconceitos. Na manhã seguinte ao fatídico incidente no restaurante, Luana acordou com um misto de alívio e determinação. O sol filtrava-se pelas cortinas da sua pequena casa, iluminando o ambiente modesto, mas acolhedor. Ela sentia uma leveza no coração, como se finalmente tivesse libertado uma parte de si mesma que estava presa em um ciclo de humilhação e dor. Olhando-se no espelho, viu não apenas a jovem garçonete que havia sido maltratada, mas uma mulher forte, pronta para reivindicar seu lugar no mundo. Hoje é o dia, murmurou para si mesma, enquanto se arrumava. Luana decidiu que não poderia mais trabalhar em um lugar que a tratou com tanto desdém. Com o olhar fixo no futuro, ela começou a planejar seu próprio negócio. Desde pequena, seu sonho era abrir uma confeitaria, um espaço onde pudesse expressar seu amor pela culinária e acolher as pessoas com doces feitos com carinho. Após um café da manhã simples, Luana pegou um caderno que usava para anotar receita e começou a rabiscar ideias. Vou fazer cupcakes, tortas, claro, os brigadeiros da vovó, pensou, enquanto esboçava um possível cardápio. A ideia de ter seu próprio negócio a enchia de entusiasmo,
e ela sabia que precisava dar o primeiro passo. Decidida, pegou seu celular e começou a procurar por locais disponíveis para alugar. Com cada clique, seu coração pulsava mais rápido. É isso, Luana. Você merece ser feliz e realizada, prometeu a si mesma. Com um pouco de economia, ela tinha certeza de que conseguiria alugar um pequeno quiosque em um mercado local, onde a movimentação era intensa e as oportunidades poderiam florescer. Enquanto isso, Ricardo acordou em seu luxuoso apartamento, mas a sensação de conforto que seu estilo de vida costumava proporcionar agora parecia distante. Ao olhar para a tela do seu celular, as mensagens de seus consultores financeiros eram alarmantes. Investimentos ruins. Ricardo. Precisamos conversar, dizia uma delas. Ele não era mais o homem que exibia sua riqueza, sem pensar nas consequências. Afinal, seu comportamento arrogante estava começando a cobrar seu preço. Ele se levantou da cama, sentindo-se sufocado pela pressão crescente que o cercava. O espelho refletia um homem que não reconhecia mais. Os cabelos bem penteados, o terno caro, mas os olhos carregavam uma sombra de preocupação. Como pude deixar isso acontecer? Questionou a si mesmo, enquanto se vestia. O desprezo que sentirá por Luana na noite anterior agora se transformava em uma inquietação dolorosa. Era apenas uma garçonete. Por que isso ainda me afeta? Com um impulso, decidiu sair de casa e ir até o escritório. No caminho, sua mente estava repleta de pensamentos confusos. Talvez eu tenha exagerado com ela. Na verdade, talvez eu tenha exagerado em tudo na vida, refletiu, sentindo-se incomodado com a ideia de que a vida poderia lhe ensinar lições valiosas, algo que sempre ignorou. Quando chegou ao escritório, encontrou Ana, sua amiga de infância, que estava esperando por ele. O olhar dela estava preocupado, e ele poderia sentir a tensão no ar. Oi, Ricardo. Precisamos conversar, disse ela, com a voz suave, mas firme. Sobre o quê? Estou ocupado, Ana. Não tenho tempo para suas conversas sobre moral e valores, respondeu ele, tentando disfarçar a ansiedade com desdém. Eu sei que você está enfrentando problemas, Ricardo. Meus contatos me disseram sobre os investimentos que não estão indo bem. Não é só isso. Não é? Ela insistiu, observando-o fixamente. Ele se virou, passando uma mão pela cabeça, frustrado. O que você quer de mim, Ana? Achar que estou me importando com o que os outros pensam? Você sabe que sempre fui assim. Eu sou um vencedor. E vou resolver isso como sempre fiz. Mas a que custo? Você se esqueceu do que realmente importa. O respeito, a dignidade das pessoas. Olha o que aconteceu ontem. Você a humilhou. Ricardo. A voz dela estava carregada de emoção. E agora você está perdendo tudo. O que vai fazer quando não tiver mais dinheiro? Como você vai lidar com a sua vida sem o status que sempre teve? Ricardo sentiu o estômago revirar. Aquelas palavras ecoavam em sua mente, mas ele se recusava a ceder. Eu vou resolver isso. Ficarei bem. Ana. Você precisa acreditar em mim, respondeu, tentando manter a postura de confiança. Ricardo. Você precisa parar e olhar para si mesmo. O que você realmente quer? O que vai te fazer feliz? Dinheiro não compra respeito nem amor. Ana disse, sua voz suavizando um pouco. Ele a fitou, a raiva e a frustração se misturando com uma sensação de vulnerabilidade que ele não queria admitir. Não sei, murmurou, a voz falhando. Não sei como lidar com isso. Ana se aproximou, tocando seu braço. Então, talvez seja hora de você parar de correr e começar a pensar. Olhe para as pessoas ao seu redor. Para Luana. Ela estava apenas tentando fazer o trabalho dela. Você pode aprender com isso, Ricardo. Todos nós podemos. O olhar dele se desviou,
e por um momento, ele se viu perdido em seus próprios pensamentos. O rosto de Luana surgiu em sua mente, e ele se lembrou do olhar ferido dela, da dignidade que ela tentava manter mesmo diante da sua arrogância. Eu posso ter ido longe demais, disse ele, em um sussurro quase inaudível. Ana sorriu. Um pequeno gesto de esperança. É um começo. Agora você só precisa decidir o que fazer com isso. O que você quer ser de verdade. Enquanto isso, Luana estava em seu pequeno quiosque, cercada pelo aroma doce de baunilha e chocolate. Ela havia conseguido alugar um espaço e estava animada para receber os primeiros clientes. Havia algo mágico na ideia de criar um ambiente onde as pessoas pudessem se sentir bem, onde cada doce carregasse um pedaço de sua história. Vamos lá, Luana. É hora de brilhar, dizia-se animadamente, enquanto organizava os cupcakes coloridos nas prateleiras. Cada um deles era uma obra de arte, feita com atenção e amor. Ela esperava que o sabor deles trouxesse alegria, assim como a culinária sempre fizera por ela. Os primeiros clientes começaram a chegar, e Luana se sentia realizada. As conversas e risadas ao seu redor eram como música para seus ouvidos. Ela trocava sorrisos e palavras gentis com todos, sentindo-se mais confiante a cada interação. Esses cupcakes estão incríveis. Onde você aprendeu a fazer? Perguntou uma cliente, enquanto saboreava uma das criações de Luana. Ah, eu aprendi com minha avó. Ela sempre dizia que fazer doces é uma forma de espalhar amor. Respondeu Luana, seu sorriso se ampliando. E assim, Luana seguia, um passo de cada vez, construindo sua nova vida, sem saber que as escolhas de Ricardo também a levariam a um destino inesperado. As vidas deles, antes tão distantes, estavam prestes a se entrelaçar de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. A luz suave do pôr do sol banhava o quiosque de Luana em um brilho dourado, enquanto ela organizava os últimos doces em exibição. O aroma dos bolos e brigadeiros caseiros flutuava pelo ar, atraindo os moradores do bairro que passavam apressados. O pequeno espaço, que antes era apenas um sonho distante, agora pulsava com vida e energia. Luana sentia-se realizada, apesar das dificuldades que enfrentava. O apoio da comunidade superava suas expectativas. Cada sorriso, cada elogio, era um lembrete de que ela havia tomado a decisão certa ao deixar o emprego no restaurante. Oi, Luana. Tem novidades hoje? Perguntou Dona Maria, uma senhora que sempre passava pelo quiosque ao final da tarde. Seus olhos brilhavam com a expectativa de saborear um dos doces de Luana. Oi, Dona Maria. Hoje temos brigadeiro de maracujá e um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. O que a senhora vai querer? Respondeu Luana, com um sorriso largo. Ah, eu vou querer os dois. Você sabe que eu não resisto a essas delícias. Dona Maria riu, enquanto Luana rapidamente embalava os doces. Com cada venda, Luana sentia-se mais forte. O quiosque era mais do que um simples negócio. Era uma afirmação de sua dignidade, uma forma de mostrar a todos que ela não era apenas uma garçonete, mas uma empreendedora. Ao se afastar da humilhação que havia vivido, Luana havia encontrado sua voz e um propósito renovado. Enquanto isso, a vida de Ricardo desmoronava em um ritmo alarmante. O sorriso arrogante que costumava adornar seu rosto estava agora ausente. Ele se encontrava em seu luxuoso apartamento, cercado de documentos e relatórios que atestavam a queda de seu império financeiro. Os investimentos que ele acreditava serem seguros haviam se tornado um pesadelo. O telefone não tocava mais como antes, e as pessoas que costumavam se curvar à sua presença agora o ignoravam completamente. Ricardo se jogou em uma das poltronas de couro da sala, com a cabeça entre as mãos. Ele não conseguia entender como tudo havia mudado tão rapidamente. O que fiz de errado?
Pensava, frustrado e confuso. O eco da humilhação que causou a Luana ainda ressoava em sua mente, mas ele se recusava a confrontar aquela memória. Era mais fácil desprezar o que lhe causava desconforto. Ricardo, você precisa se acalmar e pensar em um plano, disse seu amigo Felipe, que estava sentado à sua frente, tentando oferecer consolo. Talvez você devesse considerar mudar sua abordagem. O mercado não perdoa arrogância. Eu não preciso de conselhos de ninguém, respondeu Ricardo, com um tom cortante. E muito menos de um idiota que não entende nada sobre negócios. Ele se levantou abruptamente, irritado com a própria situação e com o amigo que tentava ajudá-lo. Felipe suspirou, consciente de que Ricardo estava se afundando em sua própria negatividade. Olha, só estou tentando ajudar. Você pode se recuperar disso, mas precisa mudar sua postura. Ninguém quer investir em alguém que não demonstra respeito. Ricardo ignorou as palavras do amigo, sentindo-se cada vez mais isolado. Ele estava acostumado a ser o centro das atenções, a ser admirado e respeitado. Agora, se via em um beco sem saída, onde as portas se fechavam à sua frente. A humilhação que ele causou a Luana parecia ter voltado para assombrá-lo, e ele não conseguia escapar dos pensamentos de que, de alguma forma, havia atraído essa maré negativa para sua vida. Certa manhã, Ricardo decidiu dar um passeio pela cidade, na esperança de clarear a mente. Enquanto caminhava pelas ruas, seus passos o levaram involuntariamente até o quiosque de Luana. Ele hesitou ao se aproximar, observando-a interagir com os clientes. Ela estava radiante, rindo e trocando palavras amistosas com todos. Havia algo contagiante em sua alegria, algo que fez o coração de Ricardo apertar. Você está bem, Ricardo? Perguntou uma voz ao seu lado. Era Ana, sua antiga amiga de infância, que o observava com uma expressão preocupada. Estava pensando que você poderia se beneficiar de um pouco de humildade. Humildade. O que você sabe sobre isso? Retrucou ele, defensivo. Mas, ao olhar para Luana novamente, ele sentiu uma pontada de reconhecimento. Ela havia encontrado um caminho, apesar do desprezo que havia sofrido, enquanto ele se afundava em sua própria arrogância. Ana, percebendo a mudança na expressão de Ricardo, insistiu. Olha, você pode se reerguer, mas precisa entender que a verdadeira força não vem do dinheiro ou do poder. Ela vem de como você trata os outros. Você não pode continuar assim. Ricardo virou-se para ela, confuso. O que quer que eu faça? A vida não é justa. Eu não pedi para as coisas darem errado. Talvez você devesse aprender a ver as pessoas ao seu redor como iguais, não inferiores. Luana é um exemplo disso. Olhe para ela. Ela está construindo algo bonito enquanto você está se destruindo, disse Ana, com uma sinceridade que cortou fundo. Ele não respondeu, perdido em seus pensamentos. A imagem de Luana, feliz e realizada, contrastava fortemente com a sua própria desolação. Ele se afastou, ainda em estado de negação, mas as palavras de Ana ecoavam em sua mente. Nos dias seguintes, Ricardo não conseguia parar de pensar no quiosque de Luana. A alegria dela o perseguia, e ele se via cada vez mais intrigado. Um dia, ao passar novamente pelo local, decidiu parar e observar. Luana estava atendendo uma mãe e sua filha, que sorria ao receber um doce. A conexão que ela tinha com a comunidade era palpável, e a sensação de felicidade que emanava dela parecia quase mágica. Oi, Luana, ele disse, finalmente se aproximando. O olhar dela era de surpresa, mas também de determinação. Posso falar com você? Claro, Ricardo. O que você precisa? Ela manteve a compostura, mas ele pôde sentir uma leve tensão no ar. Eu não sei como dizer isso.
mas eu sinto que preciso me desculpar. O que fiz com você no restaurante foi desprezível. Eu não deveria ter te tratado daquela forma. Ele começou, sua voz hesitante. Luana o olhou por um momento, avaliando a sinceridade em suas palavras. Ricardo, eu não espero que você mude da noite para o dia. Mas eu espero que você reflita sobre suas ações e aprenda com elas. Eu quero mudar, Luana. Eu realmente quero. Eu só não sei como fazer isso. A vulnerabilidade em sua voz era inegável. Comece tratando as pessoas com respeito. E lembre-se de que todos têm suas batalhas. Ninguém é inferior a você. E você não é superior a ninguém. Luana respondeu, firme, mas sem perder a gentileza. Ricardo a observou, impressionado com a força que ela demonstrava. Ele percebeu que, ao invés de se sentir ameaçado pela presença dela, ele poderia aprender. A vida de Luana era uma lição que ele precisava urgentemente. Obrigado, Luana. Eu não tenho certeza de como isso vai funcionar, mas eu quero tentar. Quero aprender. Ele fez uma pausa, sentindo que aquele momento poderia ser o começo de algo novo. E eu estarei torcendo por você, Ricardo. Todos merecem uma segunda chance, ela respondeu, com um sorriso esperançoso. Enquanto se afastava, Ricardo sabia que a jornada seria longa, mas ele estava determinado a mudar. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia uma luz no fim do túnel. O que havia começado como um ato de desprezo havia se transformado em uma oportunidade de crescimento. Ele olhou para Luana mais uma vez, admirando sua força e resiliência, e sentiu que, talvez, pudesse aprender a ser uma pessoa melhor. A noite estava clara e luminosa quando Luana, com um sorriso radiante, atendia a mais uma mesa no seu pequeno quiosque de doces. A comunidade havia abraçado seu novo empreendimento, e a jovem se sentia realizada, apesar das dificuldades que enfrentará. O aroma doce dos brigadeiros e dos bolos caseiros pairava no ar, atraindo clientes que admiravam a sua dedicação e o carinho que ela colocava em cada receita. Entre risos e conversas animadas, Luana não podia imaginar que seu passado estava prestes a se entrelaçar novamente com o arrogante Ricardo. Enquanto isso, em um café próximo, Ricardo se sentava à mesa, perdido em seus pensamentos. Ele observava o movimento da cidade, sua mente repleta de dúvidas e inseguranças. A queda de seu império financeiro o deixará vulnerável, e o orgulho que outrora o sustentava agora parecia um fardo pesado. O olhar de desprezo que costumava lançar aos outros agora era lançado a si mesmo. Ele se lembrava da cena humilhante envolvendo Luana, o eco das risadas que se seguiram à sua raiva ainda martelando em sua cabeça. Foi então que um antigo investidor, Marco, o encontrou. Marco havia sido um dos muitos que se afastaram de Ricardo por conta de sua postura arrogante e desrespeitosa. Ao vê-lo, a expressão de Marco era uma mistura de compaixão e reprovação. Ricardo, começou ele, hesitante, precisamos conversar. Não é mais sobre negócios, mas sobre você. Ricardo olhou para Marco com desdém. O que você quer de mim? Agora você quer me dar conselhos. Não se trata de conselhos, mas de uma reflexão, respondeu Marco com firmeza. Seu comportamento está afastando todos ao seu redor. E eu vi algo esta semana que me fez pensar. Você se lembra da garçonete que você humilhou, Luana? Ricardo revirou os olhos, mas Marco continuou. Ela não se deixou abater. Vi o quiosque dela hoje. Ela está prosperando. E eu quero ajudá-la. Ela é a verdadeira definição de perseverança. Você está louco. Ela não é nada. Ricardo disparou, mas a voz de Marco era firme. Ela é a antítese do que você se tornou. Enquanto você se afunda em sua arrogância, ela está se levantando. E isso deve te fazer pensar. Você pode ser parte dessa mudança ou continuar se perdendo. A escolha é sua. Ricardo se calou, o olhar fixo no chão. Ele estava em conflito, mas algo dentro dele começava a se questionar. Ele não queria ser o vilão da história. Por um momento, quis acreditar que ainda havia tempo de reverter suas atitudes. E se eu for até ela? Perguntou. Mais para si mesmo do que para Marco. Se você for, talvez tenha chance de aprender algo. Mas lembre-se, não será fácil. Você terá que se despir do seu orgulho. Enquanto isso, Luana estava em seu quiosque, atendendo um grupo de jovens que a elogiavam. Esses doces são incríveis, Luana. Você deve abrir uma loja maior, disse uma das meninas,
segurando um pedaço de bolo de chocolate. Obrigada. Isso significa muito para mim. Um dia, quem sabe, eu vou ter um espaço ainda maior, respondeu Luana, o brilho nos olhos. A confiança que agora emanava dela era palpável e contagiante. Foi nesse momento que Ricardo chegou. Ele hesitou ao ver o quiosque cheio de vida, o sorriso nos rostos dos clientes, e Luana, trabalhando com tanta paixão. O contraste com o seu próprio estado emocional era gritante. Ele se sentiu um intruso, um estrago em um lugar que parecia florescer. Luana, ele disse. A hesitação em sua voz era visível. Ela o olhou, surpresa, mas sem medo. O que ele faria agora? Para sua surpresa, Ricardo não tinha a mesma arrogância que antes. Eu gostaria de pedir desculpas. Um silêncio constrangedor envolveu o quiosque. Luana observou Ricardo, tentando decifrar se ele realmente estava arrependido ou se era apenas mais uma de suas jogadas. Você está aqui para se desculpar? Ela perguntou, a voz firme, mas com uma pitada de curiosidade. Sim, eu agi de forma desprezível. Eu não deveria ter te tratado daquela maneira. Não é uma justificativa, mas eu estava perdido em meu próprio ego. Vi você se levantando após tudo o que aconteceu, e isso me fez perceber o quanto eu errei. Luana respirou fundo. As palavras dele eram um misto de sinceridade e vulnerabilidade que ela não esperava. Ricardo, eu agradeço suas palavras, mas não posso esquecer o que aconteceu. Aquela noite me fez perceber que a dignidade não pode ser tirada por ninguém. E você, por um momento, me fez sentir pequena. Ricardo assentiu, sentindo o peso de suas ações. Eu entendo. E é por isso que estou aqui. Eu quero fazer algo diferente. Posso te ajudar a expandir seu negócio. Eu tenho recursos, conexões. Posso contribuir de verdade. E por que você faria isso? Luana questionou, desconfiada. Não quero que sua ajuda seja uma forma de se redimir, mas sim um gesto genuíno. Porque eu quero aprender. Ele admitiu. A franqueza em sua voz era palpável. Quero entender como ser uma pessoa melhor. E talvez, se você me deixar, eu possa fazer parte disso. Luana ponderou. A tensão no ar era quase palpável. O que ele estava propondo era arriscado, mas ao mesmo tempo, havia um brilho de esperança na possibilidade de mudança. Se você realmente deseja mudar, então vamos conversar sobre isso. Mas lembre-se, não vou deixar que você use isso como uma forma de se promover. Este é o meu sonho, e eu não quero que ele se misture com o seu ego novamente. Ricardo sorriu, um sorriso genuíno. Eu entendo. E farei o que for preciso para provar que estou aqui por razões certas. O clima ao redor deles começou a mudar. Os clientes que antes apenas observavam estavam agora envolvidos na conversa. Ana, que havia chegado para visitar Luana, assistia de longe, admirando a coragem da amiga. A transformação de Ricardo começava a se desenhar diante de seus olhos, e isso a deixava esperançosa. Ricardo, você está disposto a aprender a mudar, mas isso não será fácil. Você terá que enfrentar seu passado e suas atitudes, disse Ana, aproximando-se. Estou pronto para isso, ele respondeu, agora mais confiante. Se Luana me permitir, quero me dedicar a entender as consequências das minhas ações. E, quem sabe, ajudar outros a não cometerem os mesmos erros. Luana olhou para Ana e depois para Ricardo, um misto de esperança e ceticismo. Vamos dar um passo de cada vez. Se você estiver disposto a trabalhar duro e verdadeiramente se comprometer, podemos construir algo juntos. A noite avançava, e com ela, uma nova fase começava para os três. Ricardo, com seu passado doloroso, encontrava um novo propósito. Luana, com sua coragem, estava prestes a transformar sua história em um exemplo de superação. E Ana, como amiga e mediadora, esperava ver um futuro onde o respeito e a dignidade prevalecessem. A vida é feita de reviravoltas, e naquela noite iluminada, sob as estrelas de São Paulo, um novo capítulo começava a ser escrito.